Fala, investidores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Trading Center. Pessoal, domingo tá chegando, as eleições estão chegando. Eu não quero saber em quem você vai votar, mas eu quero falar com você como que isso pode vir ou não afetar o nosso mercado de criptomoedas. Cara, eu sei que o mercado do Brasil, o mercado brasileiro de maneira geral, ele não é muito significativo para os outros mercados do mundo, porque a gente tem pouca liquidez na nossa bolsa, mas será que de fato a gente pode ver o Bitcoin tendo alguma volatilidade por conta das eleições nesse domingo? Cara, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que na minha opinião pode vir a acontecer com o Bitcoin de maneira geral. Mas antes de tudo, jovem gafanhoto, solta o dedo no like, porque toda segunda-feira a gente faz uma live pra vocês às 10h30 para passar conteúdo de curso pago totalmente gratuito pra você e também pra você sempre receber as atualizações dos nossos vídeos semanais, tanto na terça quanto na sexta, beleza? Então sempre acompanhe o canal da Trading Center, se inscreva aí, não se esquece, ativa o sininho, porque o YouTube ele vai lá e desativa o sininho de algumas pessoas, eu não sei porque que ele faz isso, então verifica aí pra mim se tá tudo ativado e vem cá pra minha tela pra gente iniciar o nosso vídeo então. Beleza, holders, vamos iniciar aqui então com o Bitcoin, que hoje, por acaso, está cotado a 19.744 dólares por unidade, beleza? Lembrando que Bitcoin hoje está trabalhando acima da nossa média de 8 aqui no gráfico diário e também está trabalhando assim, abaixo da nossa média de 80 períodos, tendo uma divergência de médias. Matheus, isso é importante, eu preciso prestar atenção nesses períodos aqui. Cara, basicamente o que eu posso te aconselhar, o que é mais comum quando isso acontece, quando o Bitcoin começa a subir aqui, a nossa média de 8 começa a subir, a nossa média de 80 caindo, fazendo essa divergência, o mais comum seria basicamente a gente ter um período aqui que a gente não consegue definir a tendência de fato, porque as duas médias não estão trabalhando em conjunto, beleza? Tanto a média de curto prazo quanto a média de longo prazo. Então seria um período onde eu não recomendaria você realizar operações, porque justamente a gente pode ver esses movimentos aqui de violinadas e são nesses períodos que as grandes instituições e quem opera no mercado vem buscar o seu stop, beleza, jovem gafanhoto? Quando você vê esse movimento aqui, ó, quando você vê a média de 8 subindo em divergência da de 80, você pode ter certeza que o mercado está sendo totalmente manipulado, porque ele não está seguindo de fato uma direção fixa, uma tendência clara, como por exemplo, quando as duas médias estão apontando para baixo, a gente vê que o mercado ele tá tendo sim uma direção, beleza? E nesse curto prazo que a gente tá vendo, a gente não tá vendo o Bitcoin ter uma direção de fato, e eu fico um pouco surpreso com isso, fico claro para vocês, porque a gente vê S&P 500 que por acaso hoje está caindo, viu? Tá com as duas médias, tanto a de 8 quanto a de 80 caindo. Bitcoin deu uma descorrelacionada de fato com o mercado das ações americanas, e a gente percebe que o gráfico do S&P 500 está muito mais feio do que o próprio Bitcoin. S&P que hoje já rompe a mínima aqui desse último fundo lá em 3.644 pontos, beleza? Vem sempre trabalhando dentro da nossa zona, que a gente já traçou com vocês aqui algum tempo atrás. S&P 500 vem sempre respeitando esses canais de fractais, e o que eu poderia aconselhar para você seria basicamente a gente conseguir traçar uma nova expansão. A gente consegue medir essa expansão de canal aqui e conseguir traçar ela para baixo, para a gente conseguir medir uma nova zona, beleza? A gente consegue fazer isso aqui muito simples com vocês ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado aqui no vídeo. Mas a gente consegue basicamente medir esse fractal com vocês aqui, para a gente conseguir identificar novas possíveis zonas de suporte e resistência. E vocês percebam que eu, sem olhar para o passado, já consegui medir justamente essas regiões que um dia foram topos, né? Um dia foram resistências aqui, e consegui medir elas, já traçar para o nosso contexto atual do mercado. E eu posso falar para vocês que se a S&P continuar caindo, a nossa próxima resistência está nos seus 3.500 pontos aqui aproximadamente, beleza? A gente tem que ficar atento nessa região. E o engraçado é que Bitcoin vem se demonstrando forte, como eu mostrei para vocês, porque se a gente for pegar aqui no contexto um pouco mais macro, trago o S&P pro gráfico semanal, percebam que esse movimento que o S&P fez foi um grande pivôzão, um grande opa, vou não vou aqui no gráfico semanal. Percebam que nesse período, olha que interessante, eu acabei de falar para vocês, as duas médias no gráfico semanal, tanto a de 8 quanto a de 80, estavam formando divergências. A 8 subindo e a 80 caindo. O que aconteceu? O gráfico do S&P rompeu para cima, e quando veio já rompeu para baixo, sem fazer com que a média de 8, a média de 80 na verdade, virasse para cima e começasse a conversar com a de 8. Automaticamente a gente viu S&P recuar cerca de, vamos medir aqui para vocês, cerca de 15% aqui nesses, cara, deu 7 dias, 56 dias, perdão. Se a gente for pegar aqui, deu 56 dias nessas últimas semanas, S&P já caiu mais de 14%. Enquanto, propriamente, o Bitcoin, se a gente for pegar mais ou menos nesse período, percebam que o Bitcoin aqui não vem caindo mais, a gente está respeitando bastante essa zona de região aqui, ó.
essa zona de entre seus 18 mil pontos, entre seus 24 mil, é uma região onde Bitcoin, possivelmente, na minha concepção, vai segurar um tempinho, viu? A gente tá esperando que no gráfico diário ainda a gente vê a nossa, no gráfico semanal, viu? A gente vê a nossa média de 8 começar a apontar para cima para tentar criar essa divergência com a média de 80 e automaticamente a gente vê algum movimento gráfico que venha buscar a média de 80 para fazer essa reversão e talvez aí sim a gente consiga sair dessa zona de canal entre seus 24 mil pontos aqui, 24 mil dólares, né? 24.480 e também os seus 18.500, mas agora entra a questão do vídeo, né? Será que esse gráfico aqui, ó, esse gráfico é o Ibov, viu, pessoal? O gráfico do nosso Bovespa Brasil. Será que esse gráfico ele tem sim uma correlação de fato diretamente intrínseca com o Bitcoin? E eu falo para vocês que não, respondendo a pergunta do início do vídeo, não, a gente não vai, na minha opinião, a gente não vai ter tanta volatilidade no mercado cripto, de fato devido a movimentações aqui nesse gráfico Bovespa. Percebam que hoje, no gráfico diário, a gente está fechando um candle positivo acima da média de 8 e também acima da média de 80, viu? Lembrando que domingo vai ter eleição, então se você pulou a parte do início do vídeo, tá? Que agora domingo vai ter eleição, então possivelmente a gente pode esperar grandes volatilidades para segunda-feira, porque domingo o mercado vai estar fechado. Quando abrir o mercado a gente pode esperar alguma volatilidade nesse gráfico, ou até mesmo no gráfico futuro do índice, ou até mesmo no mini dólar, porque a gente sabe que dias de eleição é bastante perturbado mesmo aqui no mercado cripto, mas o que eu posso te dar de conselho, jovem gafanhoto, é que normalmente o preço ele tende a sempre cair no fato, ou na verdade fazer um movimento, para reformular essa frase, ele tende sempre a fazer um movimento inesperado do fato, ao contrário. Por exemplo, as eleições X candidato ganhou e isso foi muito ruim para a economia, então teoricamente a gente poderia ver o Ibov cair por conta desse fato, mas na verdade ele subiu. Por quê? Porque justamente ele tende a fazer um movimento contrário inesperado quando acontece o fato. E óbvio, né, já tem grandes investidores aí, já tem vários investidores enormes que têm informações privilegiadas aí em relação a vários outros fatores que com certeza já estão posicionados bem antes de acontecer o fato. Então eu, se fosse você, não operaria, beleza? Não operaria nesse dia, apenas acompanharia o mercado de fora para você estar sempre acompanhando e estudando mais, né? Porque não operar, se você não sabe, também é operar, beleza? Saiba se posicionar no mercado. E um outro exemplo que eu posso dar para vocês que tem muito mais correlação com o Bitcoin, que tem muito menos liquidez que a bolsa brasileira, por acaso, seria a própria Nasdaq, né? Um índice das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que vem sim caindo bastante também junto com o S&P 500, fazendo esse movimento em V, um V15, conhecido também lá no mercado norte-americano como movimento V15. É um movimento onde o preço vai e na mesma medida que ele vai, ele sobe ou até mesmo ultrapassa, fazendo um V. Beleza? E esse movimento ele tem como característica, jovem gafanhoto, retornar para o seu ponto de início. No caso aqui, seria a zona de 11 mil pontos na Nasdaq. E automaticamente, se a gente perder essa região, aonde a Nasdaq pode parar, Matheus? Basicamente, a Nasdaq pode parar. A gente consegue traçar um canal de expansão aqui, como eu já fiz no passado para vocês. A gente pega essa zona aqui neutra, entre aspas, coloca aqui na mínima do canal, pega o canal que a gente traçou aqui em cima, redonda para baixo, cerca de 10.400 pontos, mais ou menos essa zona aqui, que por acaso já serviu de suporte aqui no passado, viu, pessoal? Percebam. Um fato interessante que eu sempre comento com vocês no vídeo é que essas zonas, elas não são linhas específicas onde o gráfico vai bater e vai respeitar, mas sim são zonas de suporte. Quando eu trabalho com zonas de suporte, basicamente eu tô falando que nessa região pode entrar pressão compradora, beleza? Nessas regiões podem ter compradores posicionados. Lembrando que a minha palavra nunca é uma certeza, viu? Se você tá do outro lado da tela, minha palavra nunca é certeza ou de ninguém. Sempre estudem, peguem o que a gente fala pra vocês, se embasem no nosso conhecimento, a partir disso criem suas próprias opiniões. E como eu tava falando da Nasdaq, que acredito que ela tem muito mais a ver com Bitcoin do que o nosso próprio Ibov, ou até mesmo o nosso queridinho S&P 500. Um fato interessante também que eu posso comentar com vocês sobre Bitcoin seria basicamente o que a gente tá vendo. As pessoas não dão muita atenção para esse gráfico, mas vocês percebam que a nossa dominância ela vem caindo desde junho. A gente chegou a bater por incríveis marcas aí, né, de seus 48%, que já fazia desde 2021 que a gente não conseguia chegar nessa região. E depois que a gente chegou nessa região, a gente chegou a despencar aí cerca de 20% na sua dominância. Óbvio que isso tem total correlação com o Ethereum que saiu da sua atualização e automaticamente puxou muitos investidores aí, as pessoas estavam trocando o Bitcoin de fato por Ethereum, mas percebam que
Um fato interessante nesses últimos dias, a gente está vendo a dominância sair dos seus 38 e encaminhar para os seus 41,26, cerca de 7,34%. Ah, Matheus, mas 7% de alta é insignificante. Errado, jovem gafanhoto, por quê? Porque a dominância ela trabalha com o market cap. Quando a gente trabalha com o market cap, estou falando valuation do Bitcoin. Isso automaticamente equivale a muita grana, beleza? Hoje o market cap do Bitcoin está girando em alguns bilhões de dólares aí e automaticamente qualquer 7%, qualquer 1% que seja, já são milhões e milhões de dólares. Então a gente tem que ter essa perspectiva de que quando um ativo se valoriza muito em sua dominância, automaticamente está entrando muita grana e esse ativo está sendo buscado pelos investidores de fato. Então, jovem gafanhoto, esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo apresentado, solta o dedo no like. E eu quero fazer um desafio para você. Se você tem uma opinião diferente da minha, comenta aqui nos comentários. Pô, será que as eleições do Brasil realmente vai impactar no Bitcoin? Você acha que sim? Comenta aí pra mim. Você acha que não? Não, Matheus, não. Então por que você acha que não? Se você acha que sim, por que você acha? Põe um ponto aí que eu faço o favor de te responder. E também manda uma mensagem lá no nosso Instagram, @tradingcenter com 4 no lugar do A, beleza? Vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela. Manda uma mensagem lá, Matheus, acho que você falou errado nesse vídeo, eu acho que você tá certo, cara, eu concordo com o seu ponto, eu discordo do seu ponto, principalmente, faça uma crítica construtiva que eu faço o favor de te responder, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, valeu, falou, é nóis!